O dono de um restaurante falido deixou que um mendigo e sua família vivessem no restaurante, mas o que eles fizeram o deixar-me em choque. O sino da porta tocou pela última vez naquela noite fria de junho. Joaquim Silva levantou os olhos cansados do livro caixa e observou o último cliente deixar seu restaurante, Sabores da Vila, localizado numa rua movimentada da periferia de São Paulo. As contas à sua frente contavam uma história que ele já conhecia de cor. Os números em vermelho cresciam a cada mês, enquanto os clientes diminuíam. O restaurante, que por 2 décadas havia sido o orgulho da família Silva, agora estava praticamente vazio. As paredes amareladas guardavam memórias de tempos melhores, quando o aroma da feijoada de domingo atraía filas de clientes ansiosos. As mesas de madeira, antes sempre ocupadas, agora acumulavam apenas a poeira trazida pelo vento que entrava pelas janelas antigas. Enquanto guardava os últimos talheres limpos, Joaquim ouviu batidas hesitantes na porta dos fundos. Normalmente, ignoraria qualquer som àquela hora da noite, mas algo na cadência das batidas, educadas, quase tímidas, chamou sua atenção. Atravessou a cozinha silenciosa, os passos ecoando no piso de cerâmica gasto, e abriu uma fresta da porta. Do lado de fora, recortada contra a noite gelada de São Paulo, estava uma família. Um homem alto e magro, com olhos gentis apesar do cansaço evidente, uma mulher que segurava uma menina adormecida nos braços e um garoto de aproximadamente 10 anos que se agarrava à perna do pai. Todos carregavam mochilas surradas e tinham aquele olhar que Joaquim conhecia bem. O olhar de quem precisava de ajuda, mas mantinha a dignidade. "Boa noite, senhor", começou o homem, sua voz surpreendentemente articulada. "Meu nome é Carlos. Sei que já está tarde, mas..." Ele hesitou, olhando para sua família antes de continuar. "Estamos procurando um lugar para passar a noite. O abrigo da região está lotado e com esse frio..." Joaquim sentiu o peso familiar da responsabilidade em seus ombros. Por um momento pensou em sua própria filha, Ana, que sempre o criticava por ser durão demais com as pessoas. Olhou novamente para a família à sua frente, especialmente para as crianças, e algo dentro dele se moveu. "Entrem", disse ele, abrindo mais a porta. "Não é muito, mas tem um espaço nos fundos do restaurante onde vocês podem se acomodar por hoje." O alívio no rosto de Carlos foi imediato, misturado com uma gratidão que fez Joaquim desviar o olhar, constrangido. Enquanto a família entrava, ele notou como se moviam com cuidado, respeitosamente, como se temessem quebrar algo apenas com sua presença. "O senhor não vai se arrepender", disse Carlos, ajudando sua esposa com as crianças. "Prometo que não daremos trabalho." Joaquim apenas assentiu, guiando-os até uma área nos fundos do restaurante onde guardava alguns colchões extras. Enquanto arrumava o espaço para a família, não pôde deixar de notar como Carlos observava atentamente cada detalhe do restaurante, seus olhos registrando cada cartaz desbotado, cada mesa vazia, cada vestígio do que um dia havia sido um estabelecimento próspero. Naquela noite, deitado em sua cama no pequeno apartamento acima do restaurante, Joaquim pensou em como sua vida havia mudado. O restaurante, que estava prestes a ser vendido, agora abrigava uma família desconhecida. Era uma decisão impulsiva, talvez até imprudente, mas algo lhe dizia que aquela noite marcaria o início de uma mudança significativa em sua vida. O que ele não sabia era que aquela decisão aparentemente simples, abrir a porta para uma família necessitada numa noite fria, seria o catalisador de uma transformação que afetaria não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor. Ana Silva estacionou sua moto em frente ao restaurante do pai numa manhã ensolarada de domingo. Aos 28 anos, ela carregava consigo não apenas as compras do mercado, mas também seu violão inseparável, instrumento que a acompanhava desde a adolescência.
O som das cordas havia sido sua forma de escape durante os anos difíceis após a morte da mãe, quando ela e o pai precisaram reaprender a conviver apenas os dois. Ao entrar pela porta da cozinha, Ana parou surpresa. O aroma de café recém-coado preenchia o ambiente. E uma menina de aproximadamente 6 anos estava sentada à mesa de preparo, desenhando concentrada em um caderno. "Oi", Ana disse suavemente, colocando as sacolas sobre o balcão. A menina levantou os olhos do desenho, revelando um sorriso tímido que faltava alguns dentes de leite. "Oi, eu sou a Maria", respondeu a pequena, balançando os pés que não alcançavam o chão. "Seu Joaquim deixou a gente ficar aqui. O papai está ajudando ele a arrumar a geladeira que quebrou." Antes que Ana pudesse processar a informação, seu pai entrou na cozinha, acompanhado de um homem que ela presumiu ser o pai de Maria. Alto e com um rosto que demonstrava cansaço, mas também uma dignidade natural. Ele se apresentou como Carlos. "Ana, minha filha", Joaquim começou, parecendo ligeiramente constrangido. Carlos e sua família precisavam de um lugar para ficar por alguns dias. "O restaurante está fechado mesmo, então..." Ana observou como seu pai, normalmente tão reservado e cauteloso, parecia ter tomado uma decisão impulsiva, movida pela compaixão. Era uma mudança surpreendente e bem-vinda. "Prazer em conhecê-los." Ela sorriu, estendendo a mão para Carlos. "Trouxe algumas compras, podemos fazer um almoço juntos." As horas seguintes transcorreram numa atmosfera surpreendentemente natural. Ana descobriu que Carlos tinha formação em publicidade e um talento nato para contar histórias que mantinham as crianças, Maria e seu irmão Pedro, completamente entretidos. Sua esposa, Teresa, revelou-se uma excelente ajudante na cozinha, compartilhando conhecimentos sobre temperos que havia aprendido com sua avó. Durante o almoço, Ana não pôde deixar de notar como seu pai parecia mais relaxado do que nos últimos meses, quando o peso dos problemas financeiros do restaurante o havia tornado cada vez mais fechado e preocupado. Havia algo na presença daquela família que trazia vida nova ao ambiente. "Você toca?" perguntou Carlos, apontando para o violão que Ana havia deixado encostado num canto. "Desde adolescente", ela respondeu. "Às vezes faço algumas apresentações em bares da região." "Meu pai também tocava", exclamou Maria, seus olhos brilhando. "Ele cantava comerciais de TV." Carlos riu, um pouco envergonhado. "Era parte do meu trabalho na agência de publicidade. Fazíamos jingles para campanhas locais." Ana pegou o violão e, sem pensar muito, começou a dedilhar uma melodia suave. A atmosfera na cozinha mudou instantaneamente, como se a música preenchesse espaços vazios que ninguém havia percebido que existiam. Maria se aproximou, fascinada, enquanto Pedro parou de mexer na comida para ouvir. Naquele momento, observando a cena, Ana teve uma ideia. Talvez houvesse uma forma de ajudar tanto seu pai quanto aquela família. O restaurante precisava de uma nova direção e Carlos, com sua experiência em publicidade e evidente carisma, poderia ser exatamente o que eles precisavam. O que Ana não sabia era que aquele almoço de domingo seria apenas o começo de uma série de eventos que transformariam não apenas o restaurante, mas as vidas de todos os presentes de maneiras que nenhum deles poderia imaginar. Na manhã seguinte, Carlos acordou cedo, como de costume. Enquanto sua família ainda dormia nos colchões improvisados nos fundos do restaurante, ele observava o movimento da rua através da vitrine empoeirada. Os Sabores da Vila tinha uma localização privilegiada. Estava numa esquina movimentada, com um ponto de ônibus próximo e várias lojas ao redor. Anos de experiência em publicidade haviam treinado seus olhos para enxergar potencial, onde outros viam apenas problemas. A fachada desbotada do restaurante contava uma história de dias melhores, mas também sussurrava possibilidades de renovação.
Cada detalhe que outros considerariam como sinal de decadência, Carlos via como uma oportunidade de transformação. Seu Joaquim o encontrou ali, perdido em pensamentos, com um caderno cheio de anotações e esboços nas mãos. Acordou cedo, comentou o dono do restaurante carregando uma garrafa térmica de café. Carlos hesitou por um momento, mas decidiu que não tinha nada a perder. Seu Joaquim, estive pensando... O senhor já considerou revitalizar o restaurante, em vez de vendê-lo? O mais velho serviu 2 xícaras de café antes de responder. Já tentei de tudo, filho. Mudei o cardápio, reduzi os preços, até coloquei música ao vivo nos fins de semana. Nada funcionou. Com todo respeito, Carlos começou, abrindo seu caderno de anotações. Talvez o problema não seja o que foi feito, mas como foi feito. Veja bem, trabalhei por anos com marketing e publicidade. Esse restaurante tem alma, tem história. O que falta é uma forma de reconectar essas histórias com as pessoas. Enquanto falava, Carlos mostrava seus esboços, ideias para uma nova identidade visual, estratégias de promoção, conceitos para eventos temáticos. Seu Joaquim ouvia com atenção crescente, especialmente quando Carlos mencionou como o talento musical de Ana poderia ser melhor aproveitado. Sua filha tem um dom incrível, Carlos continuou. Imagina combinar boa comida com música ao vivo, mas não apenas como entretenimento, como parte da experiência do restaurante. Podemos criar noites temáticas, onde cada prato tem sua própria trilha sonora. E como você sugere que façamos tudo isso sem dinheiro para investir? Seu Joaquim perguntou, mais curioso do que cético. Começamos com o que temos, Carlos respondeu com convicção. Minha experiência em publicidade, o talento da Ana, sua expertise na cozinha. Posso trabalhar em troca de um lugar para minha família ficar. Se der certo, podemos negociar uma sociedade futura. Nesse momento, Ana entrou no restaurante carregando algumas sacolas de pão fresco. Ao ver os 2 homens debruçados sobre o caderno de anotações, aproximou-se com curiosidade. O que vocês tanto conversam? Seu pai está me dando uma chance de provar que posso ajudar a revitalizar o restaurante, Carlos explicou, um brilho de entusiasmo em seus olhos. Ana colocou as sacolas sobre o balcão e pegou o caderno de anotações. Enquanto lia, seu rosto se iluminava com cada ideia. Isso é exatamente o que estava pensando ontem. Podemos começar hoje mesmo. Seu Joaquim olhou para sua filha e depois para Carlos. Havia algo no entusiasmo dos dois que o fazia lembrar de quando ele mesmo havia começado o restaurante, décadas atrás, movido apenas por sonhos e determinação. Está bem, ele finalmente disse. Vamos tentar, mas com uma condição. Vocês têm 1 mês para mostrar resultados. Se não der certo, voltamos ao plano original de vender o lugar. Carlos estendeu a mão para selar o acordo, mas foi surpreendido quando seu Joaquim o puxou para um abraço paternal. Ana observava a cena com os olhos marejados, sentindo que estava presenciando o início de algo especial. O que nenhum deles podia imaginar era que aquela manhã marcaria não apenas o começo da transformação do restaurante. A semana que se seguiu foi de intensa atividade nos sabores da vila. Carlos, com sua energia contagiante, coordenava uma verdadeira revolução no espaço. As paredes amareladas receberam uma nova pintura em tons quentes e acolhedores, trabalho que contou com a ajuda entusiasmada de Pedro e Maria, que se divertiam pintando as partes mais baixas. Teresa revelou-se uma organizadora nata, catalogando todos os equipamentos da cozinha e criando um sistema eficiente de estoque. Seu Joaquim, inicialmente resistente a tantas mudanças, começou a se deixar contagiar pelo ambiente de renovação, compartilhando histórias dos primeiros anos do restaurante enquanto organizava antigas receitas de família. Ana passava cada momento livre no restaurante, dividindo seu tempo entre ajudar nas reformas e ensaiar com seu violão.
Ela e Carlos desenvolveram uma sintonia natural ao trabalhar juntos, suas ideias se complementando de maneira quase mágica. Quando ela tocava, ele frequentemente sugeria arranjos que combinavam perfeitamente com o ambiente que estavam criando. Sabe o que seria interessante? Ana comentou numa tarde, enquanto afinava seu violão. Podíamos criar um cardápio musical. Cada prato principal teria sua própria música tema. Carlos parou de organizar os cartazes promocionais que estava criando, seus olhos brilhando com a ideia. E poderíamos fazer um concurso. Os clientes que adivinharem a conexão entre a música e o prato ganham um desconto. Vocês dois não param de sonhar, não é? Seu Joaquim comentou, entrando na conversa, mas seu tom era de carinho, não de crítica. A primeira grande mudança veio com a criação do quadro dos desafios na entrada do restaurante. A cada dia, Carlos escrevia uma charada relacionada ao prato especial. Quem acertasse ganhava um desconto. A ideia era simples, mas eficaz. Em poucos dias, pequenos grupos já se formavam em frente ao restaurante, tentando desvendar os enigmas. Hoje o desafio está impossível, reclamou um senhor que passava todos os dias em frente ao restaurante. Como vou adivinhar o prato só com a dica "vem do mar, mas não nada, tem escama, mas não é peixe"? É palmito, gritou uma senhora da fila, provocando risos. Minha avó sempre dizia que palmito é como peixe do mato. Essas pequenas interações começaram a criar uma nova energia no local. As pessoas não vinham mais apenas para comer, vinham para participar, para fazer parte de algo. Ana percebeu que Carlos tinha um dom especial para fazer as pessoas se sentirem bem-vindas e importantes. Uma tarde, enquanto organizavam o salão para o jantar, Ana encontrou Carlos sozinho, olhando pensativo para uma foto antiga do restaurante que havia descoberto durante a limpeza. "No que está pensando?" ela perguntou, sentando-se ao seu lado. "Em como a vida dá voltas", ele respondeu, sem tirar os olhos da fotografia. "Há 2 semanas eu não sabia onde minha família iria dormir. Agora estamos aqui, construindo algo novo. Às vezes tenho medo de acordar e descobrir que é tudo um sonho." Ana colocou sua mão sobre a dele, num gesto de conforto que surpreendeu a ambos. "Não é um sonho. Você está transformando este lugar, Carlos. Está trazendo vida nova para o restaurante do meu pai." O momento foi interrompido por Maria, que entrou correndo no salão. "Pai, pai, a professora deixou eu trazer a turma para ver o restaurante. Pode ser na sexta-feira?" Carlos e Ana se separaram rapidamente, um rubor suave colorindo suas faces. "Claro que pode, princesa." Carlos respondeu, sorrindo para sua filha. "Na verdade, isso me dá uma ideia." Enquanto pai e filha discutiam os planos para a visita da escola, Ana se afastou, seu coração batendo um pouco mais rápido que o normal. Algo estava mudando, e não era apenas o restaurante. Era como se o universo estivesse conspirando para juntar peças de um quebra-cabeça que ninguém sabia que existia até aquele momento. A sexta-feira chegou com uma energia diferente no ar. A turma da escola de Maria estava programada para visitar o restaurante após as aulas, e todos estavam empenhados em tornar o momento especial. Carlos havia transformado a visita em um evento educativo, preparando uma pequena apresentação sobre alimentação saudável e a história da gastronomia brasileira. Ana passou a manhã ensaiando músicas infantis em seu violão, enquanto Teresa e seu Joaquim preparavam pequenos lanches que serviriam às crianças. Pedro, orgulhoso de sua irmã mais nova, ajudava a decorar o salão com desenhos coloridos que ele mesmo havia feito. "Nunca vi esse lugar tão animado", comentou seu Joaquim, observando os preparativos. "Nem nos tempos áureos do restaurante." "É porque agora temos algo diferente", respondeu Ana, ajustando algumas flores nas mesas. "Não é só um negócio, pai. É uma família inteira construindo algo junto."
Às 3 da tarde, o som de vozes infantis encheu a rua. Maria vinha à frente, guiando sua professora e 20 crianças animadas. Seus olhos brilhavam de orgulho ao mostrar o restaurante que, nas últimas semanas, havia se tornado seu lar. Bem-vindos aos sabores da vila. Carlos recebeu a todos com seu carisma natural. Hoje vamos fazer uma viagem muito especial pelo mundo da comida brasileira. Durante a próxima hora, as crianças foram envolvidas em uma experiência interativa. Carlos contava histórias sobre a origem de pratos típicos, enquanto Ana tocava músicas folclóricas que faziam todos cantarem juntos. Seu Joaquim, normalmente reservado, surpreendeu a todos ao ensinar às crianças como fazer pão na cozinha do restaurante. Minha filha não para de falar sobre este lugar, comentou a professora com Teresa. Ela diz que é mágico. Teresa sorriu emocionada. Para nós também é mágico. Encontramos muito mais que um abrigo aqui. O momento mais tocante veio quando Maria apresentou sua família para a turma. Este é meu pai, que faz propagandas legais. Esta é minha mãe, que faz a melhor sopa do mundo. Aquele é meu irmão Pedro, que desenha super bem. E estes, ela disse, apontando para Ana e seu Joaquim, são nossa nova família. Ana sentiu seus olhos se encherem de lágrimas ao ouvir as palavras da menina. Olhou para Carlos, que também parecia emocionado, e seus olhares se encontraram em um momento de compreensão mútua. O restaurante havia se tornado muito mais que um simples estabelecimento comercial. Era um lugar onde histórias se entrelaçavam e novos laços se formavam. Após a visita, enquanto as crianças saíam carregando saquinhos de biscoitos caseiros e desenhos para colorir, seu Joaquim chamou Carlos para uma conversa reservada. "Sabe, filho", começou ele, sua voz embargada pela emoção. "Há anos não via tanta vida neste lugar. Você não está apenas salvando meu restaurante, está devolvendo a alegria que ele sempre deveria ter." Carlos tentou responder, mas foi interrompido por seu Joaquim. "Não precisa dizer nada. Só quero que saiba que você e sua família podem ficar aqui pelo tempo que quiserem. Não é mais uma questão de acordo comercial. Vocês são parte deste lugar agora." Do outro lado do salão, Ana observava a cena enquanto guardava seu violão. Seu coração batia mais forte toda vez que pensava em como Carlos havia transformado não apenas o restaurante, mas a vida de todos ali. E, embora ainda não admitisse em voz alta, estava cada vez mais difícil ignorar os sentimentos que cresciam em seu peito. O sucesso da visita escolar abriu novas possibilidades para o restaurante. Logo, as redes sociais locais começaram a falar sobre o Sabores da Vila e suas atividades inovadoras. Carlos aproveitou o momento para implementar sua ideia mais ambiciosa, as noites musicais com história. A proposta era simples, mas única. Cada prato do cardápio especial tinha uma história por trás, contada por seu Joaquim, e uma música específica, interpretada por Ana. Os clientes não apenas jantavam, mas mergulhavam em uma experiência completa de gastronomia e cultura. Esta feijoada, seu Joaquim explicava aos clientes numa noite movimentada, é a receita que minha falecida esposa aperfeiçoou ao longo de 20 anos. Ela dizia que o segredo está no tempo, tanto no cozimento quanto no amor dedicado ao preparo. Enquanto ele falava, Ana começava a tocar suavemente uma música que sua mãe costumava cantar na cozinha. A combinação da história com a melodia criava uma atmosfera única, fazendo com que cada refeição se tornasse uma memória especial. Carlos observava tudo com atenção, orgulhoso de ver suas ideias tomando forma. Mas cada vez mais, seus olhos se demoravam em Ana. A maneira como ela se entregava à música, como sorria para os clientes, como seus olhos brilhavam quando uma apresentação dava certo, tudo isso o fascinava de uma forma que ele não esperava.
Uma noite após o expediente, enquanto todos se preparavam para dormir, Ana encontrou Carlos sozinho no salão, organizando as mesas para o dia seguinte. "Precisamos conversar", ela disse, sentando-se ao piano que haviam conseguido emprestado de um cliente. "Sobre nós." Carlos sentiu seu coração acelerar. "Ana, Deixa eu falar primeiro." Ela interrompeu, dedilhando algumas notas suaves no piano. "Desde que você e sua família chegaram, tudo mudou. O restaurante ganhou vida nova. Meu pai está mais feliz do que já vi em anos, e eu..." Ela hesitou, buscando as palavras certas. "Eu descobri que existe uma música diferente dentro de mim, uma que só toca quando você está por perto." Carlos se aproximou do piano, sentando-se ao lado dela. "Também sinto isso. É como se tudo fizesse mais sentido quando estamos juntos. Mas, Ana, minha situação é complicada. Tenho 2 crianças, um passado difícil. E eu tenho um restaurante quase falido e um pai que precisou reaprender a sorrir." Ela respondeu, virando-se para ele. "Não existem histórias simples, Carlos. O que importa é que escolhemos escrevê-las juntos." Naquele momento, sem perceberem, Pedro os observava da porta da cozinha. O menino sorriu, correndo para contar a novidade para sua irmã. Maria, que ainda estava acordada desenhando, ouviu a notícia com olhos brilhantes. "Eu sabia!" ela exclamou em um sussurro animado. "A Ana vai ser nossa nova mãe?" Pedro abraçou a irmã, tentando acalmá-la. "Calma, Maria. Essas coisas levam tempo." No salão, Carlos e Ana continuavam conversando, compartilhando medos e sonhos. A música suave do piano embalava suas palavras, criando uma atmosfera de intimidade e esperança. Era como se o próprio restaurante, com suas paredes cheias de histórias, aprovasse aquele momento. "Amanhã vou conversar com seu pai", Carlos disse finalmente. "Ele merece saber dos meus sentimentos por você." Ana sorriu, tocando uma melodia alegre. "Acho que ele já sabe. Pai sempre teve um sexto sentido para essas coisas." Do lado de fora do restaurante, a noite de São Paulo seguia seu curso normal. Mas dentro dos sabores da vila, uma nova história de amor começava a ser escrita, misturando-se às tantas outras histórias que aquele lugar já havia testemunhado. Na manhã seguinte, antes que Carlos pudesse ter sua conversa planejada, com seu Joaquim, uma situação inesperada agitou o restaurante. Teresa, que havia saído cedo para procurar emprego, retornou com uma notícia que abalou a todos. Ela havia conseguido uma posição como governanta em uma casa de família em outro estado. "É uma oportunidade única", ela explicou, reunindo todos na cozinha. "O salário é bom, inclui moradia e poderia ajudar a estabilizar nossa situação." Carlos sentiu o peso daquela decisão em seus ombros. Por um lado, compreendia a necessidade de sua esposa buscar sua própria independência. Seu casamento já estava fragilizado há anos, mantido apenas pela responsabilidade com as crianças. Por outro, a ideia de separar a família o angustiava. "As crianças poderiam ir comigo inicialmente", Teresa continuou, sua voz tremendo levemente, "até você se estabelecer melhor aqui." Ana, que ouvia tudo em silêncio, sentiu seu coração apertar. A possibilidade de Carlos perder o convívio diário com os filhos era devastadora, especialmente agora que eles estavam começando a construir algo juntos. "Não quero ir", Maria protestou, agarrando-se à perna do pai. "Quero ficar aqui com a Ana, com o seu Joaquim, com todo mundo." Pedro, mais velho e compreensivo, tentava manter a compostura, mas seus olhos marejados denunciavam sua tristeza. "Podemos visitar nas férias, não é, pai?" Seu Joaquim, que até então observava a cena em silêncio, pigarreou para chamar a atenção de todos. "Teresa, sei que nos conhecemos há pouco tempo, mas permita-me uma sugestão. Por que não dá uma chance ao que estamos construindo aqui? O restaurante está melhorando, logo poderemos oferecer um salário adequado. As crianças estão adaptadas, fazendo amigos."
E você poderia ajudar a gerenciar o restaurante? Ana completou rapidamente. Seu talento para a organização é exatamente o que precisamos. Teresa olhou ao redor da cozinha, para os rostos que em poucas semanas haviam se tornado tão familiares e queridos. Seu olhar encontrou o de Carlos, e anos de convivência permitiram uma comunicação silenciosa entre eles. Talvez, ela começou lentamente, possamos tentar algo diferente. Carlos e eu sabemos que nosso casamento chegou ao fim, mas isso não significa que precisamos destruir a família que construímos. Carlos assentiu, sentindo um misto de alívio e gratidão pela maturidade com que Teresa conduzia a situação. Poderíamos encontrar um arranjo que beneficie a todos, especialmente as crianças. Tem um apartamento vago no primeiro andar, seu Joaquim ofereceu. É pequeno, mas com uma reforma básica, poderia ser um bom lugar para Teresa e as crianças. Ana observava a interação com o coração acelerado. Era uma situação delicada que poderia ter explodido em conflitos e mágoas. Em vez disso, estava se transformando em um exemplo de como adultos poderiam lidar com mudanças de forma madura e construtiva. E eu posso continuar vindo na escola daqui? Maria perguntou, já mais calma. Claro que sim, princesa. Teresa sorriu, abraçando a filha. Nada vai mudar muito, só vamos nos organizar de um jeito diferente. Enquanto a família discutia os detalhes práticos do novo arranjo, Ana se aproximou de Carlos, segurando discretamente sua mão. Não eram apenas os negócios que estavam se transformando no Sabores da Vila. Eram as próprias definições de família e amor que estavam sendo reescritas ali. Com a situação familiar encaminhada de forma harmoniosa, Carlos finalmente encontrou o momento certo para conversar com seu Joaquim. Numa tarde tranquila, enquanto faziam o fechamento do caixa, ele reuniu coragem para abordar não apenas seus sentimentos por Ana, mas também uma ideia que vinha amadurecendo. Seu Joaquim, começou ele, organizando alguns papéis nervosamente. Preciso falar duas coisas importantes com o senhor. O mais velho ajustou os óculos e olhou com atenção para Carlos. Pode falar, filho. Embora eu ache que já sei do que se trata. O senhor sabe? Carlos perguntou surpreso. Sobre você e Ana. Claro que sei. Sou velho, mas não sou cego. Seu Joaquim sorriu. Vejo como vocês se olham, como trabalham juntos. Faz tempo que não via minha filha tão feliz. Carlos sentiu um peso sair de seus ombros. Então o senhor não se opõe? Me oponho? Carlos, você trouxe vida nova não só para este restaurante, mas para a nossa família inteira. Ana sempre foi uma menina especial. Merece alguém que a valorize e entenda. Sua paixão pela música e suas crianças, bem, elas já conquistaram meu coração de avô. Emocionado, Carlos tirou do bolso um envelope amassado. Isso me leva ao segundo assunto. Tenho uma proposta de negócios. Dentro do envelope estava um plano detalhado para expandir o Sabores da Vila. A ideia era transformá-lo em um espaço cultural gastronômico, com noites temáticas regulares, oficinas de culinária para crianças e um pequeno palco permanente para apresentações musicais. Consegui um investidor interessado, Carlos explicou. Um antigo cliente da agência onde eu trabalhava. Ele veio jantar aqui semana passada e ficou encantado com o conceito. Seu Joaquim estudava os papéis com atenção. Isso significaria mudanças grandes, Carlos, mas manteríamos a essência do lugar, Carlos assegurou. Na verdade, estaríamos fortalecendo o que já existe naturalmente aqui, a união entre boa comida, música e histórias de família. Nesse momento, Ana entrou no escritório, carregando algumas partituras. Ao ver os dois homens em conversa séria, fez menção de sair, mas seu Joaquim a chamou. Fica, filha, isso interessa a você também. Enquanto Carlos explicava seu plano para Ana, os olhos dela brilhavam cada vez mais. A ideia de ter um espaço dedicado à música, de poder desenvolver projetos culturais junto com a gastronomia,
Era como um sonho se materializando. E tem mais uma coisa, Carlos disse, virando-se para Ana. Se seu pai aprovar o projeto, gostaria de fazer outro tipo de proposta também. Ele segurou as mãos dela, olhando em seus olhos. Ana Silva, você aceitaria construir esse sonho comigo? Não só o restaurante, mas uma vida juntos? O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som de seu Joaquim, assoando o nariz ruidosamente em seu lenço. Ora, respondam logo esse homem. Tenho um restaurante para administrar. Ana riu, lágrimas de felicidade em seus olhos. Sim, para tudo, para o projeto, para nós, para essa família maluca que estamos construindo. Do lado de fora do escritório, Maria e Pedro, que obviamente estavam escutando atrás da porta, começaram a comemorar. Teresa, que passava pelo corredor, sorriu ao ver a alegria das crianças. As semanas seguintes foram de intenso trabalho nos sabores da vila. O investimento permitiu uma reforma mais profunda no espaço, embora mantendo o charme e a personalidade que tornavam o lugar especial. O pequeno palco foi construído em um canto estratégico do salão, com uma iluminação aconchegante que criava o ambiente perfeito para as apresentações musicais. Teresa, que havia decidido ficar, assumiu a gestão administrativa do restaurante com uma eficiência surpreendente. Seu talento para a organização transformou os processos internos, tornando tudo mais profissional sem perder o toque familiar que caracterizava o estabelecimento. Olha só isso! Ela mostrou a seu Joaquim um dia, exibindo orgulhosa uma planilha em seu notebook. Conseguimos reduzir o desperdício em 30% só reorganizando o estoque e planejando melhor o menu. O velho proprietário balançou a cabeça, impressionado. Quem diria que precisávamos de toda essa tecnologia? No meu tempo era tudo na base do caderninho. E o caderninho ainda está aqui. Teresa sorriu, mostrando o antigo livro de receitas da família Silva que havia sido cuidadosamente digitalizado. Só que agora ele está mais protegido e acessível. Enquanto isso, Carlos e Ana trabalhavam na programação cultural do espaço. As noites temáticas agora incluíam não apenas música ao vivo, mas também contação de histórias, pequenas peças teatrais e até mesmo exposições de artistas locais. O restaurante estava se tornando um verdadeiro centro cultural do bairro. Maria, com seu entusiasmo contagiante, tinha se tornado uma espécie de mascote do lugar. Ela conhecia todos os clientes regulares pelo nome e frequentemente sugeria ideias surpreendentemente boas para as atrações. Por que não fazemos uma noite só com comidas de filme? Ela propôs durante um jantar familiar. A Ana podia tocar músicas de cinema e a gente podia decorar as mesas com temas de filmes diferentes. Pedro, que estava desenvolvendo um talento para a fotografia, documentava todas as transformações do restaurante. Suas fotos, expostas em um mural próximo à entrada, contavam a história da renovação do espaço e da união das famílias Silva e Santos. Uma tarde, enquanto Ana ensaiava, no palco recém-construído, Carlos a observava com admiração. Ela havia composto uma música especial para o restaurante, uma melodia que misturava os sons da cozinha com as histórias que as paredes do lugar guardavam. Sabe o que mais me encanta? Ela perguntou, fazendo uma pausa no ensaio. Como tudo, isso aconteceu de forma tão natural, como se o restaurante estivesse esperando por vocês. Carlos se aproximou do palco segurando sua mão. Às vezes penso que foi o destino, aquela noite fria quando seu pai abriu a porta para nós. Era como se o universo soubesse exatamente o que estava fazendo. Pai sempre diz que o restaurante tem alma própria, Ana sorriu, que ele escolhe suas próprias histórias para contar. Do outro lado do salão, seu Joaquim observava o casal discretamente. Seus olhos marejados não eram apenas de emoção, eram de gratidão. Os sabores da vila havia se transformado em um fenômeno local.
As filas que se formavam nas noites de fim de semana lembravam os tempos áureos do restaurante, mas com um público ainda mais diversificado. Famílias inteiras, jovens casais, grupos de amigos e até turistas que haviam descoberto o lugar através das redes sociais lotavam o estabelecimento. Uma noite em particular marcou a consolidação de todo o trabalho realizado. Era o lançamento oficial do novo cardápio musical, um projeto que Ana e Carlos haviam desenvolvido com especial carinho. Cada prato principal tinha sua própria composição original, criada por Ana, que contava a história por trás da receita. Esta música, Ana explicava ao público do palco, seu violão afinado no colo, é para a feijoada da vovó Silva. Se vocês prestarem atenção, vão ouvir o som das panelas da antiga cozinha, o riso das pessoas se reunindo aos domingos e até mesmo o cheiro do feijão cozinhando lentamente. Os acordes que se seguiram transportaram os presentes para uma típica tarde de domingo em família. Alguns clientes mais velhos fechavam os olhos, sorrisos nostálgicos em seus rostos, enquanto saboreavam cada colherada. Teresa, que observava tudo do caixa, não podia deixar de sorrir. Sua decisão de ficar e fazer parte daquela transformação havia sido acertada. Ela e Carlos haviam encontrado um equilíbrio surpreendente em sua nova dinâmica familiar, e ver os filhos felizes e adaptados era sua maior recompensa. "Mãe", Pedro chamou, aproximando-se com sua câmera, "posso tirar uma foto sua para o mural? Quero fazer uma série sobre as mulheres fortes do restaurante." Teresa sentiu os olhos marejarem. Seu filho estava crescendo, desenvolvendo não apenas um olhar artístico, mas também uma sensibilidade especial para captar a essência das pessoas. No meio do salão, Maria circulava entre as mesas com seu pequeno avental personalizado, explicando aos clientes as histórias por trás de cada prato com o mesmo entusiasmo de sempre. Seu Joaquim a observava com orgulho. Ela havia herdado seu amor pela gastronomia e o dom de fazer as pessoas se sentirem em casa. "Sabe aquele molho especial da vovó Silva?" Ela explicava a um casal. "Ele tem uma história incrível. Foi criado no dia em que..." Carlos, que organizava os últimos detalhes da programação da semana, parou para observar a cena. Seu coração transbordava de gratidão. De uma situação desesperadora, sua família havia encontrado não apenas um teto, mas um verdadeiro lar. E mais que isso, havia ajudado a criar algo especial, algo que transcendia o conceito tradicional de um simples restaurante. "No que está pensando?" Ana perguntou, abraçando-o por trás após terminar sua apresentação. "Em como a vida é imprevisível", ele respondeu, virando-se para ela. "Há alguns meses eu não sabia onde dormiríamos na noite seguinte. Agora, olha só para tudo isso." Ana sorriu, seu olhar percorrendo o salão lotado. "E isso é só o começo. Espere até ver os planos que tenho para as próximas apresentações." No balcão, seu Joaquim ergueu sua xícara de café em um brinde silencioso. O velho restaurante, que um dia ele pensou em vender, havia se transformado em algo muito maior que um negócio familiar. Era agora um lugar onde histórias eram contadas, onde músicas nasciam e onde diferentes tipos de amor floresciam a cada dia. O dia do casamento de Carlos e Ana amanheceu com uma luminosidade especial em São Paulo. Os sabores da vila havia sido transformado para a ocasião. As mesas foram reorganizadas para criar um ambiente intimista. Flores brancas e amarelas decoravam cada canto e pequenas luzes foram instaladas por todo o salão, criando uma atmosfera mágica. Maria, vestida com um delicado vestido azul, corria de um lado para outro, ajudando com os últimos preparativos. Ela havia insistido em ser responsável pela organização das flores nas mesas, tarefa que executava com surpreendente perfeccionismo para uma criança de sua idade.
Cada arranjo precisa contar uma história diferente, ela explicava para quem quisesse ouvir, assim como cada prato do restaurante tem sua própria música. Pedro, elegante em seu terno novo, documentava cada momento com sua câmera. Ele havia se tornado não apenas um fotógrafo talentoso, mas um verdadeiro contador de histórias através de suas imagens. Suas fotos captavam não apenas os momentos, mas as emoções por trás deles. Teresa, que havia se tornado uma grande amiga de Ana, ajudava a noiva com os últimos detalhes no pequeno apartamento acima do restaurante. As duas mulheres haviam desenvolvido uma relação de respeito e carinho mútuo que surpreendia a todos que conheciam sua história. "Está nervosa?" Teresa perguntou, ajustando o véu de Ana. "Um pouco", a noiva admitiu, olhando-se no espelho. "Mas é um nervosismo bom, como antes de uma apresentação importante." No salão, seu Joaquim tentava manter a compostura enquanto supervisionava os preparativos da cozinha. Ele havia insistido em preparar pessoalmente o menu do casamento, incorporando todos os pratos que haviam marcado a história do restaurante e da família. "O molho precisa estar perfeito", ele murmurava para si mesmo, provando pela 10ª vez o tempero. "É o casamento da minha filha, afinal." Carlos, em seu pequeno quarto improvisado nos fundos do restaurante, ajeitava sua gravata com mãos trêmulas. Olhou ao redor do espaço que havia sido seu primeiro abrigo naquele lugar, agora transformado em um depósito organizado graças à eficiência de Teresa. Quanto sua vida havia mudado desde aquela primeira noite fria em que bateu à porta dos fundos. A cerimônia foi realizada no próprio restaurante, no pequeno palco onde Ana costumava se apresentar. O juiz de paz, um cliente regular do estabelecimento, conduziu a celebração com palavras que mesclavam o oficial com o pessoal, relembrando como havia acompanhado a transformação não apenas do espaço, mas das pessoas ali presentes. Quando chegou o momento dos votos, Ana surpreendeu a todos pegando seu violão. "Algumas coisas são melhor ditas através da música", ela explicou, começando a tocar uma melodia que havia composto especialmente para a ocasião. A canção falava sobre encontros inesperados, segundas chances e como o amor podia transformar um lugar de passagem em um lar verdadeiro. Carlos, emocionado, respondeu com palavras que vinham do fundo de seu coração. "Ana, você não apenas me deu uma segunda chance na vida, mas mostrou que às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. Este restaurante não é apenas um negócio. É o lugar onde nossa história começou, onde nossas famílias se tornaram uma só, onde descobrimos que os melhores sabores da vida são aqueles compartilhados com amor." Os meses que se seguiram ao casamento trouxeram ainda mais mudanças positivas para os sabores da vila. O sucesso do restaurante havia chamado a atenção de uma importante revista gastronômica, que publicou uma extensa reportagem sobre o estabelecimento, destacando não apenas a qualidade da comida, mas principalmente o conceito inovador que mesclava gastronomia, música e histórias de família. Uma tarde, enquanto Ana ensaiava uma nova composição no palco, Carlos entrou apressado no restaurante, carregando uma pasta cheia de papéis. "Você não vai acreditar", ele disse, mal contendo a excitação. "Lembra daquele projeto que comentei sobre expandir o conceito do restaurante para outras regiões? Acabei de receber 3 propostas de parceria." Ana parou de tocar, colocando o violão cuidadosamente no suporte. 3 propostas? Carlos, isso é incrível. São pessoas que se identificaram com nossa história, ele explicou, espalhando os documentos sobre uma mesa. Querem criar espaços semelhantes em seus bairros, mantendo a essência do que construímos aqui. Teresa, que organizava o estoque próximo dali, aproximou-se com interesse. "Isso significa que precisaremos desenvolver um sistema de gestão mais robusto", ela comentou, já pensando nas implicações práticas.
E é aí que você entra. Carlos sorriu para ela. Ninguém melhor que você para criar esse sistema. Seu conhecimento sobre a operação do restaurante é invaluável. Maria, que havia acabado de chegar da escola, pulou de alegria ao ouvir as novidades. Podemos visitar todos os outros restaurantes? Posso ajudar a decorar eles também? Claro que pode, princesa. Ana respondeu, abraçando a enteada. Na verdade, estava pensando em criar um programa especial de música para crianças em todos os estabelecimentos. O que você acha de me ajudar com isso? Seu Joaquim, que observava tudo em silêncio, finalmente se manifestou. Quem diria, de um restaurante quase falido a uma rede de casas de cultura e gastronomia? Pedro, que havia começado a trabalhar meio período no restaurante após a escola, já visualizava as possibilidades. Posso criar um projeto de fotografia que conecte todos os lugares, ele sugeriu. Documentar as histórias das famílias em cada bairro. O entusiasmo era contagiante, mas Carlos fez questão de ressaltar um ponto importante. Cada lugar terá sua própria identidade, sua própria história. Não queremos criar uma rede padronizada, queremos inspirar outras pessoas a descobrirem a magia que existe quando comida, música e histórias se encontram. Ana pegou seu caderno de composições, folheando as páginas cheias de anotações e partituras. Podemos criar um festival anual, ela sugeriu. Reunir todos os restaurantes para celebrar essa união de culturas e sabores. Enquanto a família discutia animadamente os novos projetos, o restaurante continuava seu ritmo normal de funcionamento. Clientes entravam e saíam, aromas deliciosos emanavam da cozinha e a música suave preenchia o ambiente. Era como se o próprio espaço aprovasse os planos de expansão, sabendo que sua essência seria preservada e multiplicada. Em uma manhã tranquila de domingo, antes do restaurante abrir, a família inteira se reuniu para um café da manhã especial. Era uma tradição que haviam estabelecido. Uma vez por mês, sentavam-se todos juntos para compartilhar não apenas a refeição, mas também suas histórias, sonhos e planos. Lembram da primeira vez que nos sentamos todos juntos nesta cozinha? Teresa perguntou, servindo café para seu Joaquim. Parece que foi há tanto tempo. Foi quando a Ana trouxe as compras do mercado. Maria respondeu prontamente. Eu estava desenhando naquela mesa ali. Pedro, que agora cursava fotografia na faculdade, sorriu enquanto ajustava sua câmera. Tenho uma foto daquele dia, foi uma das primeiras que tirei aqui no restaurante. Ana, que preparava panquecas na chapa, trocou um olhar cúmplice com Carlos. Em poucos meses, eles dariam uma notícia especial à família. Um novo membro estava a caminho. Mas por enquanto guardavam o segredo, saboreando a expectativa. Sabem o que mais me impressiona? Seu Joaquim comentou, olhando ao redor da cozinha renovada. Como este lugar nunca perdeu sua alma, mesmo com todas as mudanças. Ainda é o mesmo Sabores da Vila que comecei com minha falecida esposa, só que agora mais rico em histórias. Carlos assentiu, compreendendo perfeitamente o que o sogro queria dizer. As paredes do restaurante continuavam guardando as mesmas memórias de sempre, mas agora tinham também novas histórias para contar. O aroma do café se misturava com as risadas das crianças, com as melodias de Ana, com o clique da câmera de Pedro. Os outros restaurantes estão indo bem, Teresa comentou, consultando seu tablet. Cada um encontrou sua própria maneira de contar histórias através da comida e da música, mas este sempre será especial. É porque foi aqui que tudo começou, Maria disse com a sabedoria peculiar que às vezes surpreendia a todos. Foi aqui que a gente virou família. Ana parou de preparar as panquecas por um momento, emocionada com as palavras da enteada.
Lembrou-se de todas as noites em que havia cantado no pequeno palco, de como a música havia sido o elo que uniu tantas histórias diferentes. "Sabe o que mais me encanta?" Ela perguntou, voltando à chapa. "Como cada pessoa que entra aqui acaba fazendo parte da nossa história de alguma forma. Cada cliente que volta, cada funcionário novo que contratamos, todos têm algo a acrescentar." Carlos abraçou a esposa por trás, observando a família reunida, e pensar que tudo começou com uma batida na porta dos fundos numa noite fria. "A melhor batida que já ouvi na vida." Seu Joaquim completou, seus olhos marejados de emoção. A noite estava especialmente movimentada nos sabores da vila. Era o aniversário de 5 anos, desde aquela primeira noite fria, quando Carlos e sua família haviam batido à porta dos fundos. Para celebrar a data, o restaurante havia preparado uma programação especial que reunia todos os elementos que o tornaram famoso: boa comida, música ao vivo e principalmente histórias de família. O salão estava lotado. Clientes antigos e novos se misturavam, compartilhando suas próprias memórias do lugar. No palco, Ana, com sua barriga de 6 meses já visível, tocava as músicas que haviam marcado a trajetória do restaurante, agora acompanhada por Maria, que havia herdado seu talento musical. Carlos, circulando entre as mesas, parava para conversar com cada cliente, recolhendo novas histórias para adicionar ao livro que estava escrevendo sobre a trajetória do Sabores da Vila. Pedro, agora um fotógrafo profissional, capturava cada momento com sua câmera, transformando memórias em imagens eternas. Teresa, que havia se tornado uma empresária respeitada no ramo da gastronomia, coordenava a equipe com a mesma eficiência de sempre, garantindo que tudo funcionasse perfeitamente. Seu sistema de gestão havia se tornado referência para outros estabelecimentos, e ela frequentemente dava palestras sobre como unir eficiência administrativa com o calor humano. No centro de tudo, seu Joaquim observava com orgulho o império familiar que havia crescido a partir de seu pequeno restaurante. Os outros estabelecimentos da rede Sabores, espalhados pela cidade, mantinham a mesma essência do original. Eram lugares onde as pessoas não iam apenas para comer, mas para fazer parte de uma história maior. "Atenção, por favor, Carlos", chamou, subindo ao palco. "Hoje não estamos apenas celebrando 5 anos de uma transformação. Estamos celebrando o poder das segundas chances, a força do amor e a magia que acontece quando abrimos nossos corações para novas possibilidades." Ana se juntou a ele, seu violão ainda nas mãos. "Cada pessoa neste salão faz parte da nossa história. Cada sorriso, cada lágrima, cada momento compartilhado aqui se tornou parte do tempero especial deste lugar." Maria e Pedro subiram também ao palco, seguidos por Teresa e seu Joaquim. Era uma imagem que resumia perfeitamente a essência do Sabores da Vila. Uma família que havia se formado através do amor, da música e da boa comida. "E agora", Ana anunciou, "gostaríamos de compartilhar uma música nova, uma canção que compus para celebrar não apenas o passado, mas também o futuro, porque nossa história continua a crescer, assim como nossa família." Enquanto os primeiros acordes soavam pelo salão, os clientes se entreolhavam emocionados. Alguns se lembravam de suas primeiras visitas ao restaurante. Outros recordavam momentos especiais celebrados ali. Todos, sem exceção, sentiam-se parte daquela grande família. No fundo do salão, próximo à porta dos fundos por onde tudo havia começado, um novo quadro havia sido pendurado. Nele, uma foto em preto e branco mostrava Carlos e sua família. Naquela primeira noite, ao lado de uma foto colorida e vibrante da família atual, muito maior e mais diversa. Abaixo, uma simples inscrição resumia a filosofia do lugar. Nos Sabores da Vila, cada refeição é uma história, cada música é uma memória,
e cada pessoa que entra por estas portas se torna parte de nossa família. E assim, enquanto a música de Ana preenchia o ambiente e o aroma da cozinha se misturava com as risadas e conversas, o velho restaurante continuava sua missão. Não apenas alimentar corpos, mas nutrir almas com amor, música e histórias que continuariam a ser contadas por gerações.